A paz do Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua atenção. Vamos agora para o próximo vídeo, falando hoje sobre os 6 homens na Bíblia que se chama Judas. Quando você, a senhora, o senhor, a senhorita, for dar um estudo bíblico e na aula estiver lá falando de Judas, você tem que saber qual é o Judas que você está falando. Se o aluno perguntar, professor, quem é esse Judas que você está falando? E a Bíblia fala de 6 Judas, 6 pessoas que têm o mesmo nome, mas não é a mesma pessoa, são diferentes umas da outra. Vamos verificar agora com bastante calma, para que a gente não erre no nosso ensino. Você que é professor da escola dominical, você que prega, tem que ter muito cuidado para não errar. Eu peço por gentileza para você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13 e o verso 55. Mateus 13, verso 55 diz assim: não são este o filho do carpinteiro, não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Em um dos vídeos que eu gravei falando de Tiago, eu falei que um dos irmãos de Jesus era Tiago. E aqui outro irmão de Jesus que aparece é Judas. O primeiro Judas que a gente vê na Bíblia é o Judas, irmão de Jesus. O segundo Judas que a gente vê na Bíblia é o Judas apóstolo. O Judas, aquele que traiu Jesus com as moedas. Está aqui em Mateus capítulo 10, verso 4, que diz assim, Mateus capítulo 10, verso 4. Simão Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Se você tiver dúvida, Judas, irmão de Jesus, Mateus 13, 55, Mateus capítulo 10, verso 4, Judas o Iscariote, ao qual traiu Jesus. Esse é o segundo personagem na Bíblia que tem o mesmo nome, chamado Judas. O terceiro personagem que a gente tem na Bíblia que se chama Judas é Judas Galileu. Está em Atos 5:37. Atos 5:37. Atos 5, capítulo 5, verso 37. Judas o Galileu. Vamos ver? Depois deste levantou-se Judas o Galileu nos dias do alistamento e levantou muito povo após si, mas também este pereceu todos os que lhe deram ouvido e foram dispersos. Judas o Galileu, ok? Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, verso 37. Judas o Galileu. Esse é o terceiro Judas. Vamos ver o quarto Judas agora. Fiz aqui a anotação para a gente não esquecer. O quarto Judas é Judas de Damasco. Judas de Damasco. Atos capítulo 9, verso 11. Judas de Damasco. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, porque eis que ele está orando. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai na rua chamada direita e pergunta em casa de Judas. Esse aqui é o Judas de Damasco, ao qual Deus pediu para ir ter um encontro com Saulo. Quarto homem na Bíblia com o nome Judas. Observe que todos são diferentes. O quinto homem na Bíblia que leva o nome de Judas é Judas de Antioquia. Atos 15, verso 22. Judas da cidade de Antioquia. Atos 15, 22. Vamos ver aí o texto na Bíblia. Então pareceu bem aos apóstolos e os anciãos com toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-lo com Paulo, Barnabé, Antioquia, a saber Judas chamado Barsabas e Silas, varões distintos entre os irmãos. Quando foi separar alguns homens para fazer a obra missionária, separaram aqui no Atos capítulo 15, 22, um homem chamado Judas sobrenome Barsabas. 15, 22 de Atos. E o sexto homem na Bíblia chamado Judas está em Mateus 6, verso 16. Lucas capítulo 6, verso 16. Lucas capítulo 6, verso 16 diz assim: Judas, filho de Tiago. O sexto homem na Bíblia chamado Judas é um Judas que é chamado filho de Tiago. Nós não sabemos a história. Só tem aqui Judas, filho de Tiago. Tá bom, irmão? São 6 pessoas com nome chamado Judas. E aí você vai ver a diferença
para quando você for ensinar e saber. Aí você vai estudar mais a profundo para saber as histórias deles, porque a Bíblia não fala da história de um por um. A Bíblia fala mais da história de Judas Iscariotes, ao qual traiu Jesus com a moeda que todo mundo sabe. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.